Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu vou bater um papo com a doutora Thaís de Oliveira Braga. Já vai aparecer aí no seu vídeo. A doutora Thaís está aí no seu vídeo, ela é osteopata. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui e hoje falando sobre osteopatia, que é a minha paixão. Pois é, então já me comece explicando para a gente. O prazer, aliás, é todo nosso. Viu, doutora? O prazer é nosso da rede Alesp receber, né, a senhora aqui. Senhora não, vou chamar de você é tão nova, né, querida? Negócio de senhora, né? Por favor. Receber você aqui no nosso programa, no Alesp Conecta, o prazer é todo nosso. Então, já de cara, queria que você explicasse para a gente o que é a osteopatia, para que o nosso telespectador, se a senhora puder explicar na linguagem mais simples possível, porque, como já diz a Assembleia, é a casa do povo, né? Então, as pessoas também, Sim. nossos telespectadores que assistem à TV, né, também são pessoas, né, simples que gostam de entender, por isso que, né, já se chama a Casa do Povo, Assembleia Legislativa. Sim, eu vou procurar e aquilo que você achar que está numa linguagem que talvez não entenda, pode me interromper, que eu faço assertividade, Ok, não tem problema nenhum. Bom, tá então, bom, a combinado. osteopatia nada mais é do que uma terapia manual, né? Mas ela, na verdade, ela é uma ciência onde ela estuda o indivíduo como um todo, onde ela vê o paciente de forma por inteiro, né? Então, ela não separa corpo, ela não separa a mente, ela estuda o ambiente e estuda o paciente como um todo. Então, para Hum. simplificar, né, ao máximo que a gente pode, a osteopatia, ela em vez dela olhar para a doença, ela olha para aquilo que causa a doença. Ela quer realmente investigar aquilo que faz o indivíduo adoecer, aquilo que sai do equilíbrio para o Uhum. indivíduo ter a doença. Vamos fazer uma comparação. Muita gente fala aqui, eu estou até vendo aqui uma comparação entre a osteopatia e a quiropraxia. Como é que é isso? Tem algo a ver? Na verdade, a osteopatia ela tem algumas manobras parecidas com a da quiropraxia. Então, quais são? Geralmente, a quiropraxia ela tem manobras onde tem os estralos, o famoso crack, né? Sim, Que a gente fala. Então, você vai no isso. osteopata, ele Crack, coloca, você crack, vai crack. no quiroprata, isso, ele coloca a Uhum. coluna do paciente no lugar. A osteopatia, ela tem sim, né, esses chamados trustes, que é na nossa linguagem como a gente fala, mas é a única comparação que a gente faz com os dois. Na verdade, a osteopatia, ela não lida só com esses trustes. Ela lida sim com a parte Uhum. visceral, quando a gente precisa manipular um estômago, quando a gente precisa manipular um intestino, a gente utiliza outras manobras. E o diagnóstico diferencial. Por exemplo, nunca uma gastrite vai ser para todos. O mecanismo de lesão é sempre diferente. A gente sempre tem que ver o que está incomodando, qual a relação que está incomodando aquele indivíduo. Né? Relação, não digo de relação humana, não, Sérgio. Digo de relação facial, de ligamentos, né? E da própria estrutura vascular. Então, é isso que a osteopatia olha. Então, numa comparação entre a osteopatia e a quiropraxia, são técnicas diferentes e avaliações e diagnósticos também diferentes. Mas você tem assim, eu estou vendo, né? Que a osteopatia, ósteo é osso, né? Quer dizer, isso. Eu queria era entender melhor, né? A função da osteopatia, o que ela, né? Porque você fala em osteoporose. Osteoporose é aquela coisa né, dos ossos fracos, aquela, né? Que inclusive pode ser, inclusive até hereditário também. Eu até entrevistei uma pessoa, né, um médico sobre isso, né? E você tem essa. Eu queria saber no fundo mesmo ali o que pega, né, a osteopatia, né? Qual é a? Você falou, né, até órgãos internos, né, na questão dos órgãos internos. Como é que é isso? Tá. A sessão de osteopatia, você lida com esse diagnóstico diferencial. Então, quando a gente vai avaliar o paciente, eu avalio ele emocional, quanto a parte física, quanto a parte de ambiente também. Então, osteopatia, na verdade, é o estudo do Estudo do. indivíduo, não tem nada a ver com
o osso em Não tem si, nada a ver né? com... porque você Sim, fala em ósteo, eu achei que tivesse alguma coisa a ver com ossos, né? todo mundo pensa, Osteopatia. Então certeza. todo mundo já pensa, né? Que é... agora entendi. É bem comum. Agora tá... Isso que você está me trazendo é bem comum. Mas, na verdade, a gente Uhum. olha esse paciente como um todo. E o que a gente fala? Que tudo aquilo que geralmente a gente tem no emocional, no físico, nos órgãos, ele sai no esqueleto, né? Então, por isso, Uhum. a gente justifica aí esse nome. Por quê? Porque se a gente pensa que o estômago, ele tem toda uma inervação, para onde vai essa inervação, né? Até onde ela vai? Então, todas essas ligações, tanto de fáscia, quanto de músculo, quanto da própria parte do sistema nervoso, ele faz essa ligação também com o sistema músculo-esquelético. Então, não é incomum o meu paciente vir com uma dor no ombro e eu tratar, por exemplo, o estômago e no dia seguinte ele não ter dor nenhuma e a gente nem ter mexido no ombro. O que a gente fala, a dor do paciente é importante para gerar para a gente um norte que o paciente melhorou, como que o paciente está, mas não define a patologia do paciente. Tá, tô entendendo. Quer dizer, no momento que o paciente te procura, né? Porque as pessoas quando procuram, né, um médico ou um especialista, né? Você já pensa e fala, mas o que será que eu tenho? Como é que você dá o diagnóstico, né? Para isso, para que seja feito esse tratamento através da osteopatia? Como é que é feito isso? O diagnóstico osteopático ele é feito através de testes especiais, então ele pode se utilizar dos testes ortopédicos, por exemplo, quando a gente quer avaliar o sistema músculo-esquelético, mas ele também é feito de testes da própria osteopatia, que são geralmente chamados de auscultas. Por que são chamados de auscultas? Com as mãos, né? E a gente vai durante todo o Uhum. curso, é um curso de geralmente 5 anos, tá? E durante todo o curso a gente vai desenvolvendo a sensibilidade para ver a qualidade do tecido. Então a gente vai, através da palpação, avaliando como que está aquele tecido. Se o tecido está um pouco mais duro, se deixa aquele estômago ele não está se mexendo da forma que deveria, né? Então, como está o equilíbrio do corpo como um todo? Então, ele é feito diretamente com as mãos. É claro, exames de imagem, né? Os próprios exames clínicos e patológicos orientam a gente muito, mas de primeiro momento a gente sempre prefere avaliar com as mãos, avaliar o indivíduo, avaliar a história de tudo aquilo que ele tem passado, para depois você ir para os exames e comprovar ali na clínica o que aquele paciente tem. Então, muitos dos pacientes surpreendem dentro de uma sessão da osteopatia, porque eles falam, nossa, como que você sabia que eu tenho refluxo? Bom, o seu tecido, ele me indicou que ali eu tenho algum parâmetro, né, que a gente chama, eu vou falar algum sintoma, tá? Que não está dentro de uma normalidade. Então, quando a gente avalia esse indivíduo, a gente vai chegando através das relações faciais, através da cadeia lesional, e cadeia lesional eu falo das ligações que tem os órgãos, as fáscias, para aquela dor daquele paciente. Então, não é incomum a gente fazer o diagnóstico e depois tomar com o exame clínico. Eu falo que é simples, né, Sérgio? Quando a gente está ali com o paciente, se a gente pensar na relação paciente-médico, o paciente vai informar os sintomas para o médico. E aí o médico vai prescrever o remédio de acordo com aquele sintoma. Não, e às vezes muito para a paciente, né? Ou seja, para tirar a dor daquele paciente. Mas ele não para ali naquele primeiro contato, aquele remédio. Ele pede os exames e aí ele confirma a clínica dele. Ou ao contrário, tem médicos que pedem os exames para depois passar os remédios corretos, trocar a medicação. Então, a osteopatia, ela também vai, além dos sinais e sintomas do paciente, ela colhe toda a história e ainda por cima, ela vai direto do paciente. A gente fala, o que o corpo está falando, né? E é em cima disso que a gente fecha o diagnóstico osteopático, que é diferente do diagnóstico médico, e trata aquele indivíduo. Tá, agora para você falar, você procura o médico dá o diagnóstico, fala assim, olha, você tem isso aqui, qual é o momento, então, em que se deve ou pode se procurar um osteopata? Na verdade, a gente fala para procurar o osteopata até como prevenção,
Pode ser uma vez por mês ou a cada 3 meses, assim, por prevenção, né? Para que a gente não tenha um desequilíbrio muito grande para lidar com aquela doença. Mas eu tenho pacientes hoje que preferem, às vezes, vir a cada 15 dias, né? Se sentem mais seguros, ainda mais com essa onda da própria Covid, né? Então, para Pois manter esse é. equilíbrio, Era para outra manter coisa que eu queria o entrar com corpo você nesse afinado. assunto também, né? Vamos entrar. Exatamente. Não, eu queria saber então, né, como procurar, né, com esse, você tocou no momento que a gente está vivendo, né, que já vai aí para bobear daqui a pouco quase 2 anos. anos, né? Pois é. Em que momento então, né, com essa pandemia, né, ou como se pode, né, procurar um profissional, né, dessa área, porque você está lidando ali, como você mesma disse, né, também é com as mãos, é no toque, aquela coisa toda. E o momento que a gente está vivendo de pandemia não é, né, para isso, para a gente estar se expondo, né? Em que momento então, com essa Exatamente. pandemia? Assim, o que a gente tem feito quanto osteopata para prevenir tanto na gente quanto no paciente, né? A gente tem tomado todos os cuidados entre deixar os vidros o máximo, a sala o máximo arejada que a gente pode, né? Em usar máscara, não deixar o paciente tirar a máscara. E isso, recebo muitos pedidos a hora que o paciente chega lá e fala, ah, posso tirar a máscara? E muitas vezes eu falo, não pode. Por quê? Porque não pode mesmo, o risco é muito grande. Então a gente procura, né, se utilizar dos equipamentos que a gente tem para se proteger. E o que a gente tem feito? Tem feito uma agenda um pouco maior. Então, se eu sei que eu demoro 1 hora para atender você, em vez de eu colocar você 1 hora e o outro paciente em seguida, eu dou esse intervalo de 1 hora e meia. Para quê? Para me higienizar a sala e deixar aquele ar circular, né, para não ficar com aquele ar viciado dentro da sala, e aí eu consegui ter um parâmetro muito maior para atender com segurança. Mas é claro que eu tenho alguns pacientes que também preferem que a gente vá em casa. Não é muito comum o osteopata ir na casa do paciente. Por quê? Porque a maca não é adequada, né? A gente precisa de um local correto para atender esse paciente. Mas eu tenho feito sim por conta da pandemia e também com todo esse cuidado para não levar o vírus para dentro da casa do paciente. Mas eu vou te dizer, Everton, Sérgio, eu acabei pegando Não, 2 Everton vezes mesmo, a Everton, Covid. Sérgio Everton, pode chamar de Everton, não tem problema. E eu Ah, acabei pegando 2 vezes a Covid e as duas foram assim, você de pegou 2 pacientes que no vezes a final Covid, do né? atendimento, peguei. No final do atendimento me falou: Nossa, Thaís, eu esqueci de te falar que eu tô com Covid. Esse paciente que Ah, que tem o legal. diagnóstico de Covid, ou então que tem algum sintoma, por favor, não saia de casa. Porque não É, é só ele que a gente tem que prestar atendimento, tem toda uma tá população. E brincando. aí eu tive que fiquei quase 2 meses sem atender, porque por segurança, para conseguir atender os pacientes com dor, Quer dizer, ele tem esqueceu de pacientes dizer para idosos, você que ele tinha pego o Covid, o paciente. esqueceu. Aí, Então, assim, meu lembrou Deus, no das final 2 da vezes você consulta, acho que a pegou? consciência Das 2 pesou, vezes? né? 2 vezes. Nas 2 vezes? Confirmei em Não, eu digo agosto assim, de 2000. eu Duas digo nas vezes. Eu 2 vezes confirmei em foi dessa agosto maneira também? dessa Esqueceram de maneira. dizer que ele teve Covid? Esqueceram de me avisar. E por mais cuidado que a gente tenha, né? Eu moro num apartamento. E meu apartamento é pequeno. Então, assim, eu não tenho como Sim. chegar e tirar toda a minha roupa no corredor. Eu tenho que adentrar a minha casa, né? E aí, muitas vezes nisso, você já pegou na maçaneta, não lembrou e etc. E foi, né? Então, assim, as 2 vezes que eu tive foi exatamente quando eu tive contato com pacientes com Covid, em fase Nossa. de passar E mesmo você esse teve os vírus. sintomas Então, leves ou a primeira não vez os chegou? sintomas foram leves, que foi em agosto de Da 2019, primeira e a vez. última vez que eu tive foi em fevereiro, e eu com 30% do meu pulmão comprometido, e tive que fazer 30% também você a teve do pulmão reabilitação. 30%. comprometido. E tomei a Mas vacina você teve que ser que internado? corri Você para teve que tomar. internar? Quase. A médica cogitou me Quase. internar, e aí eu falei para ela: não, eu vou É. tentar segurar um pouco mais em casa. E aí consegui segurar, E você mas ela conseguiu segurar e cogitou se recuperar com os 30% do pulmão com os comprometido em 30% casa. em Pô, casa. parabéns, viu? Foi todo Parabéns. assim, Olha. Que muito bom, que bom. Que bom que você não é, precisou ser internada, né? Tem que ir para o hospital e ser verdade. internada na situação que a gente está, né? Dessa pandemia. Exatamente. Mas o Imagina, meu apelo pelo é amor de assim: Deus. sentiu?
sentiu dor de cabeça, né? Sentiu os sintomas clássicos da Covid, a coriza, a dor de garganta, sentiu que tá aquele resfriado, não sabe ainda o que é? Poxa, se previne e, na verdade, ajuda a conter esse vírus. Então, fica em casa um pouco, né? Espera passar aquela sintomatologia, porque a única forma que a gente ainda colocar isso para frente e acabar com esse vírus. Sem dúvida. Conta um pouquinho, então, como é, já que você está nesse caminho, né? Você às vezes tem que ir também, né, na casa, né, do paciente, porque não tem como você levar uma maca, né? É complicado, né? Mas você tem um consultório teu? Você tem um lugar de atendimento? Ou é na tua casa? Na tua casa? Não, eu tenho Você um atende? Não. consultório meu de Ah, você tem um atendimento. consultório. Tenho, tenho. Ah, que bom. E Melhor, né? aí é, aí assim, mas mesmo para os pacientes do consultório, né, quando eu fiquei sabendo que esse paciente estava com Covid, eu desmarquei todo mundo e aí fiquei esperando ver se eu não ia ter a sintomatologia. Porque, querendo ou não, eu sei que esse paciente passou por ali, eu não sei o quanto ele foi cuidadoso, né? Então eu preciso também me preocupar com o outro. Não tem jeito, mesmo É, tendo consultório, a gente tem que fazer a pausa. sem dúvida. O que a osteopatia ela pode curar, hein, doutora Thaís? Na verdade, a gente fala que a osteopatia, Quer dizer, ela não curar, tem não uma sei se é o patologia termo para certo. Não curar. sei, não sei nem se eu estou usando o Isso, a termo gente vai certo falar de dele. cura. Cura é uma quando você É, sana mesmo o problema todo, você não tem, não volta, sei lá, não volta mais, não tem, você está curado. Não é esse o caso da osteopatia. A osteopatia também é como praticamente, né, a gente estava falando aqui da outra modalidade, da quiropraxia, né? Também ajuda, mas não é cura, é isso? na verdade, quem faz a cura mesmo é o paciente, independente se Ah, for uma cirurgia, um medicamento, se for uma massagem, a osteopatia, se for uma independente do método que você tá. usar, a cura ela vem de dentro. Por quê? Porque muitas vezes você toma o remédio e não cura, né? Então, assim, quando a gente fala de cura, a osteopatia ela pode auxiliar a estimular aquilo que não está funcionando, ou então aquilo que está em desequilíbrio, para que o corpo faça a cura. Então, eu gosto muito de deixar claro isso para o paciente, né? Às vezes o paciente manda mensagem agradecendo: nossa, Thaís, a dor passou, graças a... Não, não é graças às minhas mãos, é graças ao seu corpo, agradeça a ele, porque é ele que faz a cura, né? E a Então quer gente dizer que fala muito em existe aí doença. um restabelecimento, né, de Isso. equilíbrio, então, entre o corpo e a mente, é isso? A osteopatia. Entre o corpo, a mente, o ambiente, entre todo esse Tudo, contexto. engloba tudo, Sim, ambiente. existe. Uhum. Isso, É isso bem mesmo. Então, interessante, a né? osteopatia ela tem esse global, né? Esse global E do tem muita procura desenvolvimento, né? da osteopatia, doutora Thaís? Há muita procura para Infelizmente, esse tratamento? no Brasil já começou isso, Ainda? mas a Uhum. osteopatia ela é muito antiga, né? Ela, na verdade, ela está no Brasil aí desde de 2000, um pouquinho antes, mas ela é muito mais antiga do que isso, tá? A osteopatia ela começou nos Estados Unidos como uma especialidade médica pelo médico Andrew Steele, que viu que esse sistema de cura no corpo, né? Então, assim, eles já vêm com isso muito mais avançado, já é muito mais antigo do que aqui no Brasil. O Brasil ainda é novo, é uma técnica relativamente nova, né? E a gente tem aí 3 escolas de osteopatia, onde os fisioterapeutas fazem a formação, são fisioterapeutas todos, tá? Formação que dura em média de 4 a 5 anos. Então, é uma formação um pouco mais longa. Ah, então, porque eu, sinceramente, desculpe a minha ignorância, mas eu realmente também, né, apesar de ser, mesmo sendo jornalista, tudo, eu já ouvi assim, en passant por alto, mas não tinha ainda explicações assim da osteopatia. Mas te confesso que eu não tinha esse conhecimento, entendeu? Do Quer ver que um era esse caso já estava. recente Ah, isso, um caso recente que a osteopatia ela foi aí para a televisão, né? E assim, só que ninguém reparou porque realmente no Brasil isso não é muito divulgado. Quando o Donald Trump ele teve a tá, precisa ser Covid, mais divulgado. Uhum. Foi um quem tratou dele osteopata? foi um médico osteopata, sim. É E mesmo. ele fez todo o acompanhamento, porque lá nos Estados Unidos ele vem dessa cultura da medicina, então ele acaba sendo uma especialidade médica.
né? Uhum. E aqui no Brasil, o profissional que mexe realmente no paciente é o fisioterapeuta. Então, por isso que muito dessa cultura veio para a fisioterapia. Mas E é o caso lá mais é recente que ficou médico, muito né? A cultura agora. é de medicina, da medicina. Quer dizer, você tem um Sim, médico osteopata nos Estados Unidos. Aqui é um fisioterapeuta, isso. seria. Não tem a mesma. Osteopata. Isso. Existem poucos médicos osteopatas no Brasil que fizeram a Uhum. formação fora e vieram e atuam aqui, né? Mas é raro, não é uma coisa que assim divulgada. Agora na Europa, ela é realmente uma faculdade, né? Então a gente tem os osteopatas formados por faculdades em osteopatia, porque realmente é coisa pra caramba que a gente estuda, viu, Sérgio? É Eu você saber toda a imagino. relação vascular, nervosa, ligamento, todos os órgãos, como Nossa. que funciona, a química de tudo isso. Então, a gente fala de uma fisiologia, né, de como que o órgão atua perante um alimento, o que a gente pode usar. Então, Uhum. é bem pesado mesmo. Eles lidam, geralmente, fora como uma medicina natural, que nada mais Certo. é uma medicina natural, onde a É. gente cura sem remédio, sem cirurgia, é realmente com Então as você não usa mãos nada, e não com existe remédio, não alimentação tem cirurgia, emocional. não tem nada disso. Nada, é só as mãos, ou a própria parte nutricional, que de vez em quando a gente tem que intervir Uhum. no paciente, e o ambiente também, que a gente olha muito para o ambiente do paciente, que realmente é o que adoece. É aquela fala, né? Não adianta a gente ir lá no consultório, limpar o peixe e jogar o peixe no Uhum. aquário sujo. Tem que limpar também o aquário, que é para funcionar e o peixe não volte a ficar sujo. Tá. Né? Então é exatamente isso que a gente Exatamente. fala. Agora, riscos da osteopatia, zero. Riscos. Riscos da Ou, osteopatia, ou... você indo com um profissional que realmente esteja habilitado, porque tem Uhum. algumas coisas que eu já vi que eram profissionais e falam que fizeram, e quando você vai ver lá, não fez, né? A escola, fizeram um curso ou outro que fala sobre osteopatia, mas não a formação da osteopatia em si. Então, se você está na mão de um profissional, a gente é risco zero, porque você tem que avaliar as red flags, que a gente chama, que são as bandeiras vermelhas, né, onde você tem os sinais que você pode usar a manobra ou não pode. Vou te dar um exemplo bem simples, tá, Sérgio? Por exemplo, Hum. sabe aquele famoso estralo no pescoço? Sim, Todo mundo faz? Aquele cleque? Então, é sim. uma das manobras da osteopatia, sim, mas a gente não usa com todos os pacientes. Geralmente a gente tem um teste para avaliar se aquele paciente pode ou não pode receber a manobra, para depois a gente fazer a É. manobra. E todas as manobras, elas não são com aquela mão pesada. Pelo contrário, a mão é muito leve. A gente conduz o órgão ou conduz a fáscia para que aquele tecido receba e consiga desenrolar, que a gente chama, tá? Mas nada brusco, nada que vai deixar o paciente roxo, Tem nada muita gente que disso. tem a mania de pegar aqui, fazer, mexer. Isso também. Ontem eu estava, viu, doutora Thaís, fazendo um programa, entrevistando um neurocirurgião, né? E um amigo dele, ele me relatou. Olha só o que aconteceu. Por causa de um mata-leão, num treinamento de Nossa, jiu-jitsu, o amigo dele teve um AVC hemorrágico, só isso. Um mata-leão, que exato. geralmente acontece em lutas, você vê aí do MMC, desse negócio de luta de, né, luta livre, tudo, essas coisas, Isso, né, né? MMA, né, MMC não, MMA, né, no MMA aí que você vê nesses combates aí que são transmitidos pela televisão, que é normal, mata-leão, tudo. Aí esse médico ontem me falou normal, Sérgio. Esse amigo meu hoje está. Ele ficou com um problema que o pescoço dele vira sozinho para o lado aqui. E não tem como voltar. Ele não pode dirigir, não pode. Teve um AVC, né? Ele falou que é raro acontecer, Hemorrágico. mas acontece. Por quê? Não mata leão. E tem. Agora você estava dando exemplo de instalar aqui, tem pessoas que têm essa mania. E tudo isso ele falou ontem que é perigoso. Você mesmo fazer. Entendeu? E agora de pegar o Muito pescoço, virar, perigoso. instalar. Exatamente. Por isso que eu estou te Muito dando perigoso. Por quê? esse É exemplo do que ele me porque, falou ontem. inclusive, a gente teve 2019, janeiro de 2019, teve um caso uma médica em Londres que ela fez esse estralar do pescoço em casa e ela teve um AVC. Porque Olha aí. a região do pescoço
região muito vascularizada, ela tem muita inervação, ela é muito nobre. Gente, lá, se a gente for pensar na relação de nervo, de tudo, do pescoço, ali a gente tem os centros respiratórios, então, ou seja, é uma região muito nobre. Não é para você ficar manipulando de qualquer forma, né? Foi o que claro, por o isso que é neurocirurgião importante. falou ontem também, exatamente isso. Diz que as tensões Exatamente, nervosas, é né? muito E o tanto de nervos que você tem no pescoço, nessa região toda aqui, né? Ele diz que é um troço absurdo. Então, você não pode, qualquer coisa você pode, né? Quer dizer, aconteceu também, como a senhora acabou de dar, esse exemplo, né, dessa médica. Agora, então, os benefícios da osteopatia são muitos, então, São em termos de inúmeros, né? benefícios. A osteopatia ela foi colocada no SUS, ou estão tentando colocar no SUS já tem algum tempo Mas não também, foi ainda. né? E não foi porque, na verdade, não são todos os postos de saúde que tem. Eu vi aqui em São Paulo, se eu não me engano, na Zona Norte, no posto do Tucuruvi, tem um profissional. Mas, assim, é para você ver como é raro, né? Então, os benefícios são muitos. E o que eu digo é que a gente tem muito menos a incidência de doença nessa população que vem para a osteopatia, que se trata com a osteopatia, né? Então, os benefícios são inúmeros e é bem importante. Eu, por mim, eu achava que devia, assim, ser um direito realmente de todos passar por um Sem osteopata, dúvida, que é muito sem bom. dúvida. Agora, só para. Não estou querendo questionar nada, não, pelo amor de Deus, mas só para a gente entender. Você acabou de falar do SUS, né? Seria, tendo pelo SUS, né? Entrando pelo SUS, seria, Seria né, ótimo. gratuito, de graça, tudo você não pagaria. Agora, me diga, pelo menos só para a gente ter uma ideia do preço aí de uma consulta, né, para osteopatia. Pelo menos assim por baixo, Varia porque, muito. né, seria legal ter pelo SUS, através, claro, né, todo mundo que pode pagar, mesmo hoje qualquer modalidade, né, como é que é, de profissional, né, da medicina, não é fácil você pagar uma consulta, né, a gente sabe disso. Mas só para se ter uma ideia, mais ou menos, doutora Thaís. Varia muito de região e de profissional. Eu não vou saber falar em cada região, mas olhando assim os meus colegas, eu vejo que a gente tem o preço desde 180 uma sessão até R$ 100 eu já encontrei Tá. colegas cobrando mais ou menos isso. Então eu diria que é nessa faixa. Depende aí da região e da expertise do cara também, né? Então muitas vezes o consultório começa a lotar e o profissional acaba aumentando Pelo que você também. falou agora, está no Uma preço média. aí de massagem mesmo, né? Porque eu fui ver outro dia um preço, era nessa faixa de 200, entendeu? 180, R$ 200, né? Isso. Para a própria E a quiropraxia, né? vantagem é que, assim, o paciente vai fazer uma vez por mês, ou no máximo que seja 2 vezes no mês. Então, assim, é aquele gasto, ele não vai ter. Não é um tratamento igual da fisioterapia que você faz na semana, né? Geralmente é 1 a 2 vezes no mês. Então, é mais ou menos isso. Maravilha, maravilha. Doutora Thaís, a gente chegou aqui ao final do programa, foi ótimo bater esse papo contigo, porque é bom a gente estar sabendo, né? Estar inteirado mais sobre, né, essa modalidade, né, de tratamento, né, osteopatia, que muito pouca gente sabe, como você mesmo falou, não é tão novo, mas, né, também não é tão antigo assim, né? Você falou que chegou aqui no Brasil em Exato. 2000, né? Quer dizer, lá Mais ou fora já menos. se usa muito mais, mais ou menos. Os Estados Unidos já tem uma Mais. outra, né? Mas é bom que as pessoas, né, saibam, né, que existe também esse tipo de tratamento também, né? E que daqui E a um pouco outro vai ser dizer. aí, pode ser, né, beneficiado aí com o SUS também. Logo, logo, provavelmente pode ser que essa modalidade entre aí para o SUS e as pessoas tenham também, né, acesso a esse tipo de tratamento, tá bom? Obrigado, doutora Thaís, pela tua Combinado. participação no programa Lesp Conecta aqui. Muito obrigada, Sérgio. Até mais. Pois é, pessoal, esse foi mais um programa a Lesp Conecta. Eu conversando aí com a doutora Thaís de Oliveira Braga sobre osteopatia, né? Ela é uma médica que aplica aí a osteopatia, né? É médico osteopata que a gente fala, né? Muito bom saber desse tratamento, mais um tratamento aí para ajudar, né, a população. Obrigado aí pela audiência e até o próximo programa. Até lá.